Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso novo vídeo de hoje, né, sobre os viajantes do tempo. Então fique conosco até o fim. Esse vídeo é muito importante, vai trazer alguns esclarecimentos adicionais sobre esse assunto tão importante do momento. Então fique com a gente e vamos ao vídeo de hoje então. Viajantes no tempo. Existem viajantes no tempo? A gente teve nessa semana um fato curioso muito importante, que foi aquela mulher de Torenza, que foi, para quem não sabe, uma pessoa, uma mulher, que eu vou deixar as imagens aí, que chegou no aeroporto de Nova York com um voo vindo do Japão, e ela passou pelo serviço de imigração e ela apresentou um passaporte de um país chamado de Torenza, né? E esse país também, esse passaporte era legítimo, com todos os chips de identificação biométricos, um passaporte com brasão, com tudo normal, como a gente costuma ver, e com uma série de carimbos, né, de visitas de outros países também. Então o serviço da imigração perguntou para essa mulher, de onde você é? Ela disse, Torenza. Ela falava numa língua estranha que não era conhecida, era próxima do castelhano, mas era um pouco diferente. E aí chamaram uma pessoa que conseguiu ajudar a tradução, e ela disse, eu sou de Torenza, né? Só que pesquisaram no serviço de imigração e não existia esse país chamado Torenza, e nem mesmo os países a qual ela tinha visitado e vindo, né, que eram países desconhecidos, com os carimbos ali. Então foi uma coisa assim surreal. Aí colocaram essa mulher, que ela vestia uma burca, numa sala dentro lá do FBI, lá no aeroporto, e ela ficou numa sala fechada, né, sem janelas e tal, ficou monitorada por câmeras, e diante das câmeras ela simplesmente desapareceu. Ela disse assim, então esse não é, foi perguntado para ela, de onde você vem? Então esse não é o meu mundo. Ela respondeu, parece alguma coisa assim, em algum momento, esse não é o meu mundo. E ela simplesmente desapareceu diante das câmeras, se evaporou como se fosse mesmo fumaça, né? E aí chamou a atenção de todo mundo essa mulher de Torenza, que estaria supostamente vindo do futuro, né, de um país desconhecido, ou de um universo paralelo, ou de alguma coisa assim que não teria a menor justificativa, explicação dentro daquilo que a gente conhece aqui, né? Então a gente vê quanta coisa estranha pode ter acontecido, tudo que isso poderia ter implicado, né? Então essa mulher de Torenza causou um grande rebuliço na internet, muita gente está comentando sobre isso, a gente viu pessoas assim dando os maiores depoimentos, explicações possíveis, que é fraude, que é IA, que é uma armação, que é uma montagem, que é uma desculpa para tirar a atenção daquilo que está acontecendo, né? E tudo é possível que algumas dessas imagens sejam IA. Eu não vou dizer que tudo isso possa ser verdade. Hoje em dia a gente vê tanta coisa falsa, né? Mas como é uma coisa oficial americana, que passou pelo registro e tudo mais, e tem fotos e tudo, então não tem muita possibilidade de ser algo falso, até porque foi comprovado pelo sistema americano, o FBI. Nós vamos mais além ainda nessa questão de viajantes do tempo. Existem viajantes do tempo? A resposta diz que sim. Existem viajantes do tempo, existem máquinas do tempo, existem máquinas de controle, de observação do tempo, como por exemplo o cronovisor, o mirror glass, que são máquinas que já existem, né? O cronovisor estava em poder do Vaticano há um tempo atrás, e ele foi já confiscado pela Aliança. O cronovisor ele tem uma capacidade de andar para trás e ver o que aconteceu lá atrás, né? Tirar imagens que são oriundas dos registros acásticos da Terra. São tecnologias alienígenas que nós não temos acesso. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas ele existe mesmo, o cronovisor. O cronovisor já tem fotos aí de situações que teriam sido registradas no passado, como a passagem do Mestre Jesus, da Babilônia, da Torre de Babel, e outras que foram registradas pelo cronovisor e trazidas até os tempos atuais, né? Então eles usam isso muito para saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Também tem uma máquina ainda mais moderna que se chama Mirror Glass, que é um computador quântico que consegue assim fazer uma análise matemática de vários cenários que são colocados dentro deles, né? Por exemplo, o cenário, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquele outro, ele faz cálculos com esses cenários e projeta um futuro, né, dentro de probabilidades e estatísticas matemáticas. É uma coisa bem dentro da ciência matemática. Todas as propostas e cenários que foi alimentado esse computador, o Mirror Glass,
todos os cenários, sempre a luz vence e a treva é derrotada e retirada da Terra, e nós teremos sim esses anos de paz, séculos e milênios de paz que virão pela frente. Então são os cálculos do computador chamado de Mirror Glass, né? Eu tenho até fotos deles, se eu conseguir eu vou até colocar aqui depois na edição. Mas assim, existem pessoas que são viajantes do tempo, existem pessoas que vieram de uma outra dimensão ou vieram de um tempo futuro. Existe esse tipo de situação? A resposta é sim. Inclusive um deles falam que o presidente americano, Trump, teve um livro que foi lançado em 1863 que diz assim: As Aventuras do Pequeno Baron Trump. Esse livro foi lançado em 1863, As Viagens e as Aventuras do Pequeno Baron Trump. Então, muito bom. Depois esse mesmo autor, e esse livro fala exatamente do filho do Trump, que hoje é o Barron Trump, que se chama Barron Trump, né? Depois teve um outro livro também que foi lançado, que são o Último Presidente, né? O Último Presidente foi lançado no ano de 1900, o autor Ingersoll Lockwood. Então, em 1900 lançou esse livro, O Último Presidente, que conta que um homem muito rico, que morava na Quinta Avenida, em Nova York, ele não era candidato, mas ele se lançou e todos debocharam dele, e ele acabou vencendo e se tornou o 45º presidente americano, que no caso também o Trump tem um prédio na Quinta Avenida, o Trump Tower. Ele tem também várias identificações com essa situação. E sabemos que o Nikola Tesla, ele tinha construído uma máquina do tempo, e do qual a pessoa do governo americano, naquela década de 1900 e pouco, que foi encarregado de averiguar essa máquina do tempo e os registros do Nikola Tesla, quando ele foi embora, né? A pessoa que veio fazer a análise daquilo que tinha restado do Nikola Tesla foi nada menos que o tio do Donald Trump, né, que é o John Trump. Também foi o tio dele que foi colocado ali para analisar. E ele falou que aquela máquina não existia, que era falácia, e ficou por isso mesmo, mas não sabemos se ele não acabou utilizando esses recursos aí para fabricar essa máquina e utilizá-la para o bem ou algo parecido. Mas enfim, são muitos mistérios que nós que estamos acompanhando aqui no canal, e a gente vê sempre revelações e mistérios ocultos, né, que são nada tradicionais, né, nada estáveis. Nós não temos esse conhecimento dentro da literatura tradicional da ciência, mas sim a gente vai ter acesso a isso somente através da abertura e da expansão da consciência, sabendo que muitas tecnologias que são de origem, né, talvez não humana, elas estarão disponíveis para a Terra nos próximos tempos, né? Estarão disponíveis. Então essas tecnologias elas virão para melhorar, para nós termos acesso, contato com seres de outras dimensões, contato com mundos e universos paralelos, contato com dimensões da quarta dimensão, que são o mundo dos espíritos. Já também nos anos 1800 e pouco, foi criado uma máquina para ter acesso ao mundo espiritual, para conseguir materializar espíritos desencarnados. E foi feito isso já muitas vezes. Depois tudo isso foi sufocado pelo sistema que não queria que isso se tornasse realidade, né? Então a gente vê que essas coisas já estão há muito tempo aí circulando, e a gente não tinha apenas acesso, né? Então eu quero deixar claro com esse vídeo, não estou afirmando nada, né? Não estou dizendo nem que sim nem que não, cada um faz a sua análise. O que eu quero afirmar e deixar registrado como algo assim importante para o momento é que nós não tenhamos preconceitos, limites contra situações que o mundo nos apresenta, né? Nós não podemos dizer, eu não conheço tal coisa, portanto ela não existe, né? Isso é uma falácia que deve ser tida muito inteira. Eu não conheço tal coisa, portanto ela não existe. Não é verdade, porque o conhecimento que nós temos é muito pequeno, é 5% daquilo que existe no mundo realmente, né? Nós não conhecemos quase nada, até porque nós somos hipnotizados pelo sistema ao longo de tantos milênios, que aquilo que a gente aprendeu e acredita e tem como verdadeiro é talvez uma pequeníssima fração da realidade. Então eu não estou afirmando nem uma coisa nem outra, vocês podem deixar nos comentários aí várias coisas, mas o que eu afirmo é que nós teremos grandes revelações que serão trazidas para a humanidade, grandes revelações misteriosas que vão trazer o conhecimento e o intercâmbio com o futuro e o passado. Continua na segunda parte.
Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!